Aleluia. Meus irmãos, vamos abrir lá em Jeremias, capítulo 32. Livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Jeremias fica logo após Isaías. Amém? À medida que os irmãos encontrarem, coloquem-se de pé, para que possamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Jeremias 32, do verso 16 ao verso 19. Jeremias 32, do 16 ao 19, diz assim: Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Até aí, meus amados irmãos, nós vamos orar mais uma vez. Peço que você feche seus olhos, cubra sua cabeça. Ó Deus amado, pedimos que o teu Santo Espírito que em nós habita, ministre a tua palavra ao nosso entendimento, ao nosso coração. Senhor, que o objetivo para o qual a tua palavra é proclamada nessa noite seja alcançado. A glória do Senhor. Ó Deus, fala a vida do teu povo nesta noite. Nós rogamos ao Senhor, pedimos a ti, nos ajude a compreender os tesouros valiosos, de valor imensurável, que temos na tua palavra. É alimento para a nossa alma. Nos edifica, nos abençoa, nos corrige, Senhor, nessa noite. Para a glória do teu nome santo. Pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, somente em Deus nós encontraremos esperança, confiança, restauração. É essa a oração de Jeremias. É o que ele apresenta ao Senhor, é o contexto no qual esse capítulo 32 nos apresenta. Por que Jeremias faz essa oração ao Senhor? Qual é o contexto em que se encontram esses versos que nós lemos aqui no capítulo 32? O que exatamente, meus amados irmãos, estava acontecendo em Jerusalém, em Judá, no momento em que Jeremias apresenta ao Senhor essa oração, essa petição? Esses acontecimentos, meus irmãos, eles se dão por volta do ano 587 a.C. E este capítulo ele é importantíssimo no estudo das atitudes, das ações de Jeremias em relação ao futuro do seu povo. Qual era o povo de Jeremias? Judá.
a tribo de Judá, o reino do sul. O que Jeremias faz? Ele compra, irmãos, um campo, um lote, um pedaço de terra em Anatote, na época em que Jerusalém estava cercada e ele mesmo estava na prisão. Então Jeremias, mesmo preso, sabendo que a cidade estava rodeada pelos soldados da Babilônia, ele compra um campo de terra, um pedaço de chão, mesmo preso. E o profeta Jeremias, ele demonstrou inequívoca e dramaticamente que a terra tinha futuro. Que Jerusalém um dia voltaria a ser reconstruída, seria completamente restaurada, levantada. Quem compraria, irmãos, um lote num local onde vai acontecer uma guerra? Num local que está prestes a ser tomado por um outro povo, por uma outra nação. Jeremias fez isso. Parece loucura, mas não. Sabe por que ele fez isso? Porque o Senhor mandou ele fazer isso. Porque Deus disse, compre um pedaço de terra. Ainda que Jerusalém seja destruída, ela será reconstruída. Eu queria que você acompanhasse aí no verso 16, que diz assim: depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo: irmãos, Jeremias havia feito a compra. Ele estava com um documento, como a gente chama hoje, documento de compra de um imóvel, de um terreno, a escritura. E ele havia feito a compra de um lote de terra, mesmo sabendo que Jerusalém estava sitiada pelo exército babilônico. E o documento da compra, a escritura, ele confia nas mãos de um homem chamado Baruque, como está aí no verso 16, que nós acabamos de ler. E quem era, meus amados irmãos, esse Baruque? Baruque era um tipo de secretário de Jeremias, uma pessoa da sua confiança, um escrivão, que, aliás, foi quem escreveu boa parte desse livro aqui de Jeremias. Jeremias ditava para ele e ele registrava, como um escriba, um escrivão que ele era. Então Jeremias confia, meus amados irmãos, o documento desse lote de terra nas mãos do seu secretário. Mas vamos parar para refletir o que significava, meus amados irmãos, a compra desse lote por Jeremias. Primeiro, Jeremias comprou o lote porque o Senhor Deus havia ordenado. Volte comigo, aí mesmo no capítulo 32, porém nos versos 6 a 9. Olha o que diz. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: eis que Ananel, filho do teu tio Salum, virá a ti dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho do meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque é teu o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então, entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Ananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe passei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Então, meus irmãos, Deus havia dito, como vimos aí no verso 6, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: compre o lote, compre o pedaço de terra. Talvez Jeremias questionasse: Senhor, mas Jerusalém vai ser destruída em questão de dias. Vai ser tomada por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Compre o lote, Jeremias. E ele comprou, ele obedeceu. Então a compra desse lote, meus irmãos, primeiro, significava obedecer ao que o Senhor havia dito. Segundo, significava que Jeremias provou sua fé nas promessas do Senhor. Olha o desafio que Deus fez a Jeremias.
Quem é que compra um lote, meus irmãos? Numa terra que vai ser devastada, numa cidade que vai ser tomada por um outro povo. A terra não vai pertencer a você que comprou, mas é o povo que agora vai dominar. Não parece loucura? Mas Jeremias comprou, porque o Senhor havia dito. Então Jeremias, irmãos, ele provou a fé nas promessas do Senhor, porque havia promessa de que Jerusalém seria restaurada, devolvida ao povo do Senhor. E ao comprar um campo ainda sob controle do exército babilônio, ele está demonstrando, irmãos, a sua fé. Do ponto de vista humano, era dinheiro jogado fora. Mas Deus disse, compre o lote, né, Jeremias. Pode comprar o lote. Irmãos, então o profeta se dirige ao Senhor Deus em oração, e ele faz isso porque sabe que o Senhor é o Deus que não apenas o criou, mas também o Deus que intervém nas atitudes humanas. O Deus, conforme diz os Salmos, de número 24, verso 1, dono de toda a terra e sua plenitude. Irmãos, toda a terra é do Senhor. Toda a terra. Tudo que nela se contém pertence ao Senhor. Pelo simples fato dele ser o Criador e o sustentador de tudo que ele construiu. Vamos ouvir o que diz a oração de Neemias, verso 17. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais dos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. E essa oração continua. Eu queria que você fosse lá para o verso 25 comigo, que é onde ela é concluída. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus ou babilônios. Irmãos, então, perceba que Jeremias, ele obedece ao que o Senhor havia dito. Ainda que a cidade já estivesse praticamente entregue nas mãos dos caldeus, dos babilônios. Mas ele obedeceu. Às vezes, meus irmãos, Deus pode nos mandar fazer algumas coisas que, aos olhos humanos, pode parecer loucura. Mas por que não é loucura, na verdade? Porque Deus sabe do porvir. Porque o Senhor sabe do amanhã. Nós não sabemos. Então, a nossa perspectiva diz respeito ao agora e ao passado. No que diz respeito ao futuro, nós não temos certeza de nada. Nós podemos fazer conjecturações, mas nós não temos certeza. Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos. Acreditamos que sim. Mas quem sabe é o Senhor. E o que Deus disse a Jeremias é: compre o lote, compre o campo, compre um pedaço de terra. Então Jeremias simplesmente obedece, meus amados. E ele inicia a sua oração aqui no verso 17 dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder, com teu braço estendido. O Senhor é o Criador dos céus, terra e mar. E tudo o que neles há. Deus criou, ponto. E isso é pela fé. Meus irmãos, nós podemos dizer que emocionalmente o profeta Jeremias devia estar muito abalado diante dos acontecimentos, diante do que ele e toda a cidade de Jerusalém estavam passando. A situação era grave. Volte comigo nos versos 2 e 3 aí do capítulo 32. Diz assim: Ora, nesse tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém.
Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Pois Edequias, rei de Judá, o havia encarcerado, dizendo: Por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e ele a tomaria? Então, olha a situação de Jeremias. Não fosse pouco a situação de menosprezo, de estado vassalo, de povo dominado, que agora os judeus estavam sendo pela Babilônia, ele ainda estava preso. Por que Jeremias estava preso? Porque ele profetizou o que Deus mandou. Jeremias estava preso porque ele disse ao rei Zedequias: Judá será derrotada pela Babilônia e Jerusalém vai ser tomada. Por causa disso, o rei Zedequias o lançou no cárcere, num calabouço. Numa cisterna, esse é o termo mais correto. Meus irmãos, então, por pregar a palavra de Deus, esse homem estava preso. Então, o psicológico dele talvez estivesse um pouco abalado. Emocionalmente, o profeta devia estar não muito bem. Todavia, meus irmãos, Jeremias sabe a quem recorrer. Ele sabia quem era o seu alto refúgio. Jeremias, meus amados irmãos, esperava e confiava no Senhor, que era quem iria restaurar a sua nação, o seu povo. Esta oração, meus amados irmãos, de Jeremias, ela nos faz lembrar o que diz Romanos 11, do 33 ao 36, quando o apóstolo Paulo vai dizer que porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus sabe o que faz. O Senhor não é homem para que minta, para que erre, para que peque. Nem filho do homem. Ele é Deus. Então Jeremias, meus amados irmãos, ele simplesmente obedece à ordem do Senhor de comprar o lote, mesmo estando numa situação de prisão injusta, porque ele foi preso por proclamar a verdade de Deus, enquanto os falsos profetas, que diziam que Jerusalém não seria tomada por Nabucodonosor, que o rei Zedequias triunfaria juntamente com o Egito sobre os babilônios, os falsos profetas é que estavam nos melhores lugares, comendo as melhores iguarias, enquanto aquele que proclamava a palavra do Senhor fielmente estava preso. Mas nem por isso ele deixou de proclamá-la. Olha, meus amados irmãos, o que Jeremias nos ensina acerca da confiança em Deus, acerca da esperança no Senhor, acerca de saber que o Senhor é aquele que restaura a nós, que nos levanta, que nos ajuda a ir adiante. O Senhor é o Deus da criação, o Deus que fez os céus e a terra com o seu grande poder e com o seu braço estendido. É a esse Deus que Jeremias serve, é a esse Deus, irmãos, que nós servimos. Foi o braço do Senhor que trouxe todas as coisas à existência. É esse Deus que mantém a vida na terra. É esse Deus que chama o seu povo para si, para estar consigo. Jeremias, mesmo nessa situação, meus irmãos, ele busca o Senhor em oração. Dentro de uma prisão, de uma cisterna. Talvez com fome, com sede. E a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: o que nos motiva a orar? Por que nós oramos ao Senhor? E a resposta correta, meus irmãos, é: porque o Senhor nos ama e já nos revelou isso em Jesus Cristo. E nós, como filhos, devemos-lhes obediência. Devemos a Ele obediência. E esse Deus aprove, por meio da oração, nos ouvir. É Ele que nos manda orar. É a Bíblia que diz: orem, orem sem cessar. Busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo.
O poder não está na oração, o poder está em nosso Deus. Mas Ele quer que oremos. É Deus quem muda as circunstâncias. A nossa oração não vai mudar a Deus. Mas Deus, a partir do momento em que oramos, em que nos curvamos diante dEle, e assim também estamos demonstrando nossa confiança nele, Ele muda as circunstâncias como Ele fez com Judá. O Senhor nos ouve, irmãos. O Senhor continua nos ouvindo. Lembremos-nos de orar todos os dias. Lembremos-nos de ser constantes, meus irmãos, na oração. Não orar apenas quando tudo vai mal, quando a situação está difícil. Deus quer que oremos, irmãos, com constância, em qualquer circunstância. Estejamos nós na bênção, estejamos nós na tempestade, oremos ao Senhor. Busquemos ao nosso Deus. Nada existe, meus irmãos, que seja difícil para o Senhor Deus. Nada. Nada. Não há impossíveis para Deus. E Ele continua ouvindo o seu povo. Jeremias continua na sua oração, dizendo: coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Finalzinho do verso 17. Irmãos, coisa alguma é demasiadamente maravilhosa. Ou seja, não há nada que cause espanto em Deus. Não há nada que eu e você possamos fazer que deixe Deus maravilhado. Nada. O Senhor não precisa de nós para nada. Mesmo assim, Ele nos ama. Ele escolheu nos amar. A maior prova disso é Ele enviar o seu único filho para morrer numa cruz, pagando o pecado que era devido a nós, que era nosso. Então, meus amados irmãos, o Senhor, que não precisa de nós para nada, mas mesmo assim nos amou em Cristo e nos chamou para que vivamos para a sua glória, para o seu louvor, e não mais para nós mesmos. E quando assim procedemos, uma consequência viva, uma consequência presente na nossa vida é a confiança, é a esperança no Senhor. Independente dos tempos, das circunstâncias, das épocas. Independente, irmãos, do que venha a acontecer. Quando entendemos isso. E nós não podemos fazer nada que deixe Deus maravilhado. Mas mesmo assim, Ele nos ama. E que Ele quer que vivamos para a sua honra, para a sua glória. Que Ele quer que o busquemos em oração. Quando entendemos isso, brota do nosso interior o fruto do seu Espírito, que habita nos seus filhos. E alguns desses frutos é a esperança, a confiança no nosso Senhor. Esperança, fé e amor. E esses três, irmãos, é somente o Senhor Deus que não vai frustrar a nossa espera, a nossa confiança. Podemos esperar e confiar no Senhor com todas as nossas forças. Olha o contexto aqui de Jeremias, meus queridos. Injustiçado, preso, chamado de falso, quando na verdade era o único verdadeiro profeta naquela cidade, naquela época. Mas ele busca o Senhor, ele ora. Ele persevera na oração. Lembre-se que perseverar é retirarmos forças de onde nós achamos que já acabou. Nós precisamos perseverar, meus irmãos, na oração. Nós precisamos perseverar na palavra. Nós precisamos perseverar na comunhão. E precisamos perseverar no partir do pão. Ceia do Senhor. Isso nos caracteriza como igreja. E vemos aqui este servo do Senhor, Jeremias, perseverando na oração. Em dias de aflição, em dias de muita luta.
mas de confiança, de esperança naquele que cuida de nós, que não vai nos deixar sós. Jeremias, mesmo nessa situação, irmãos, e ainda em meio a um povo espiritualmente corrompido, a situação de Israel aqui era lastimável espiritualmente falando, era um contexto de idolatria, apostasia e adultério. Esse é o contexto pré-exílio babilônico. Mas ele está no meio desse povo. Ainda que não agindo igual ao povo, mas dando exemplo. Talvez pensando, sozinho eu não vou conseguir nada. Mas eu preciso perseverar em fazer aquilo que o Senhor me diz que é correto, que é certo, que eu devo fazer. E ele continua na sua oração, verso 18. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Tu usas de misericórdia para com milhares, e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Irmãos, a palavra misericórdia frequentemente descreve a fidelidade divina para com as promessas da sua aliança. A aliança que o Senhor fez com o seu povo lá no Antigo Testamento, que é o contexto aqui. E o profeta Jeremias sabe das misericórdias do Senhor, da qual anteriormente seus antepassados foram alvos. Então ele diz, Senhor, tu usas de misericórdia para com milhares. E retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Irmãos, o Senhor Deus é justo. Significa que ele deve punir o mal, contudo, o seu poder de punir nunca fica sem o tempero da misericórdia. Deus é misericordioso, mas o Senhor também é justo. Deus é amor, mas ele é justiça. Ele aplica os seus castigos com amor, com justiça. É possível que Jeremias, irmãos, tivesse em mente que aquilo que os babilônios já começavam a fazer com os judeus, um dia seria colhido pelos filhos daqueles babilônios. Quando ele vai dizer aí no verso 18 que a iniquidade, que o Senhor retribuiria a iniquidade dos pais nos filhos. Aquilo que aqueles babilônios estavam fazendo com os judeus seria colhido pelos filhos daqueles babilônios. Se os israelitas, judeus, eram o alvo da misericórdia e fidelidade do Senhor Deus, os babilônios seriam alvos da retribuição do que estavam a fazer com aquele povo. E a parte B do verso 18 diz, Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, Jeremias expressa aqui na sua oração temor. Ele diz que o Senhor criou todas as coisas com o braço forte dele. E que nada para o Senhor que nós possamos fazer é maravilhoso. Então ele está expressando temor. Ele expressa também confiança. Quando ele diz que o Senhor usaria de misericórdia para com o povo dele. E ele expressa também o conhecimento em verdade de quem Deus é. Quando ele está afirmando aqui, meus queridos, que o Senhor é grande e poderoso, que ele é o Senhor dos exércitos, que ele é o Senhor de todos os exércitos. Era o Senhor que cobraria. É o Senhor que seria o exator, aquele que cobra.
E também o benfeitor, que faria coisas boas aos povos. Seu poder não tem limite, e assim sendo, não há casos difíceis demais para ele. Seja para que ele castigue, seja para que ele recompense. Ainda mais, irmãos, a onisciência divina garante a aplicação apropriada do castigo ou da recompensa. O Senhor é justo no seu juízo. O Senhor não erra. A justiça de Deus é perfeita, irmãos. É isso que Jeremias tem em mente, é esse conhecimento que ele tem. Então, conheçamos em verdade o Senhor Deus e assim o santifiquemos, o honremos e o glorifiquemos em nossos pensamentos, palavras e obras, de tal maneira que o nome do Senhor não seja blasfemado por nossa causa, mas honrado, glorificado, como foi na vida de Jeremias. Irmãos, a verdade vem de Deus. Toda verdade é verdade de Deus. A mentira, ela tem um pai, a Bíblia diz que é Satanás. Mas a verdade, ela vem do Senhor. Nós devemos ser verdadeiros nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos caminhos. É isso que Jeremias nos ensina, irmãos. Enquanto falsos profetas estavam enganando o povo e até o rei Zedequias, dizendo que não, Judá não vai ser tomada, pelo contrário, Deus vai nos dar vitória sobre os babilônios. Jeremias disse, não foi isso que o Senhor falou. Jeremias tem a coragem, tem a audácia de proclamar a verdade. Ainda que fosse uma andorinha sozinha, ainda que fosse uma voz única. É tanto que ele estava preso por causa disso. Em questão de dias, o que ele disse se cumpriu. Mas ele não deixou, irmãos, de ser sincero, de ser verdadeiro, de honrar ao Senhor com a verdade. Que nós também entendamos que Deus quer que sejamos verdadeiros em todos os nossos relacionamentos, em tudo que diz respeito à nossa vida. Mas Jeremias continua na sua oração. Verso 19. O Senhor Deus é grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Grande em conselho e magnífico em obras. Em sua oração, o profeta fala agora da onisciência de Deus. A onisciência, meus irmãos, é um atributo que apenas Deus tem. Ele não compartilhou esse atributo com os humanos. O que é a onisciência? Saber do porvir. Somente Deus sabe do amanhã. Irmãos, qualquer pessoa que diga qualquer coisa acerca do amanhã é ledo engano. Você não precisa disso, porque só quem sabe do porvir é Deus. E sim, no Antigo Testamento, Deus usava os profetas para falar do porvir. Mas no Novo, isso muda. E no lugar da profecia vem o testemunho. Os discípulos, os cristãos, eles são testemunhas de quem é Jesus. E nós só podemos dar um testemunho eficaz mediante a presença do Espírito Santo na nossa vida. É Ele quem nos capacita a testemunharmos de Jesus nesse mundo. Então a nossa vida tem que ser um testemunho de quem é Jesus. Do que Ele faz. Grande em conselho e magnífico em obras. Só o Senhor é onisciente, só o Senhor sabe do porvir, só o Senhor sabe do amanhã. E a onisciência de Deus, esse saber, guia a sua providência. Tanto a providência negativa, quanto a providência positiva. Tanto o castigo, quanto a bênção.
Além disso, irmãos, a onipotência divina, ou seja, todo o poder pertence ao Senhor, põe em operação apropriada seus conselhos. Então, quando Jeremias diz grande em conselho e magnífico em obras, ele está falando, o Senhor é o único que sabe do porvir. Por isso o Senhor providencia, o Senhor faz com que as coisas aconteçam na hora certa, no momento certo, da maneira certa. E com o teu poder, o Senhor opera de maneira correta, apropriada. E ele continua, ainda no verso 19, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Irmãos, os olhos que tudo veem é o do Senhor. Os olhos do Senhor veem tudo. Nada se perde, nada passa desapercebido diante do Senhor. E Ele está sempre sondando, perscrutando o coração humano, a vida dos homens. Deus sabe, meus amados irmãos, a quem castigar e a quem abençoar. É o que o profeta quer dizer. Para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas obras. Esse final do versículo, irmãos, ele ecoa o que diz Gálatas 6, 7 e 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. O que o homem plantar, será isso que ele irá colher. Então, o Senhor dá a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Jeremias está falando da lei da semeadura. O que plantarmos, colheremos. Os olhos do Senhor, que a tudo veem, garantem a propriedade e a justiça do julgamento universal dos homens e das nações. Deus vê todas as coisas. Jó 34, 21, Provérbios 5, 21. Vão afirmar essa verdade. Nada passa desapercebido, meus amados irmãos. Além do Senhor saber do porvir, porque Ele é onisciente, Ele tem todo o poder, Ele é onipotente. E Ele está presente em todos os lugares. Ele é também onipresente. Somente Deus, queridos, tem todo o poder. Somente Deus sabe do porvir. Somente Deus pode estar presente em todos os lugares. Esses atributos são exclusivos do Senhor. A palavra dele é que nos diz isso. Ele é quem julga perfeitamente cada pessoa, cada rei, cada nação. E o Senhor, meus amados irmãos, é justo. Nós vamos parar por aqui, mas a oração de Jeremias, ela prossegue do verso 20 até o 25, ela continua, na verdade, e ele obedece ao Senhor. Deus mandou ele fazer algo, mesmo sabendo que Jerusalém estava sendo tomada pelos babilônios, mas o profeta obedeceu ao Senhor, porque ele amava a Deus. Que nós também, meus irmãos, possamos amar ao Senhor, a ponto de fazer tudo o que Ele nos mandar, a ponto de nos devotarmos totalmente para isso. E concluindo, meus queridos, esse capítulo 32, ele prossegue, como nós já dissemos, afirmando que o Senhor confortou, tranquilizou o seu profeta, dizendo-lhe que, embora a cidade viesse a cair, viesse a ser tomada, como ele havia profetizado, haveria restauração. Quando o povo, um dia, tornasse a comprar e vender naquela cidade, naquelas terras. E isso aconteceu. Segundo, a compra do lote de terra representa a confiança e a esperança do profeta Jeremias no Senhor Deus, de que tempos melhores viriam, de que um dia Jerusalém seria restaurada e tudo voltaria ao normal.
Terceiro, meus irmãos, em tempos de calamidade, como viviam Jeremias e os judeus, é necessário permanecermos esperançosos, fiéis ao Senhor nosso Deus, crendo em suas promessas. Assim como fez o profeta ao comprar aquele lote de terra. Essa oração de Jeremias, que nós lemos, versos 16 até o 19, irmãos, ela louva a Deus pela grandeza do Senhor. Também porque o Senhor colocou aqui a sua grandeza a serviço dos homens, visando o benefício deles. Deus castiga o pecado, mas também aplica a sua fidelidade ao pacto que ele tinha com o seu povo no Antigo Testamento. E aplica com amor, tendo em vista o benefício, o bem daquelas pessoas. Por fim, meus irmãos, que a sua esperança e confiança esteja naquele que é o único capaz de amar e de cuidar de você da melhor forma possível. Porque Ele é que nos conhece. Ele foi que nos criou. O Senhor, nosso Deus. Que aprendamos com o profeta a sermos verdadeiros, ainda que isso nos custe caro. Mas vai ser muito melhor do que, por meio da mentira, acharmos que estamos bem, quando na verdade não estaremos. Porque a mentira tem como pai, como autor, Satanás. Mas a verdade, ela vem do Senhor. Jesus é o autor da verdade. Que o Senhor, meus amados irmãos, nos ajude a viver assim para a glória do seu nome. Vamos nos pôr de pé, meus amados irmãos? Vamos orar ao Senhor. Peço que você feche seus olhos, curve sua cabeça. Oremos ao nosso Deus. Meu Pai, acabamos de ouvir a Tua palavra, toda aquela situação que o Teu servo Jeremias passou. E nós queremos Te pedir que o Senhor nos ajude a Te servir, meu Deus, fundamentados na verdade. Nos ajude, Senhor, a mesmo vivendo em um mundo entenebrecido, nos ajude a resplandecer Jesus. Nos ajude, Senhor, a termos uma vida que glorifica o Teu nome. Nos ajude, meu Deus, a sermos verdadeiros em nossos caminhos. Nos ajude a esperarmos confiantemente no Senhor, que nos restaura, que nos levanta, que nos ajuda. Pai, tem misericórdia de nós. É o que queremos Te pedir nessa noite. Continua cuidando, Senhor, deste rebanho. Pai, aplica a palavra que nós acabamos de ouvir à nossa vida. Espírito Santo, ministra essa palavra ao entendimento do Teu povo durante essa semana. Pedimos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E amém, Jesus.